Era isso que vocês esperavam? Oi. Eu achei que o livro é muito legal porque, assim, normalmente as histórias que a gente ouve de Frankenstein, ele foi um monstro e tal. Nessa Uhum. história a gente consegue entender tanto o lado do monstro quanto o lado do próprio criador. Exatamente. Agora, na hora que você estava falando, sabe assim, com quem que eu associei assim, muito rapidamente? Com a história da Malévola, do filme, né? A gente só sabia a história de por que ela era má. E aí, no filme, meio que é o outro lado da história, né? E o Frankenstein é muito isso, assim. A ideia da gente só saber que ele era mal, mas no livro a gente começa a entender o porquê dessa maldade, né? Duda, não corrigi ainda, tá? Eu não vi ainda, não corrigi. Vou pegar para corrigir essa semana, tá? Mas esse vai demorar um pouquinho mais, porque todas as questões são abertas, né? E aí demora um pouquinho mais. E deixa eu dar um retorno para vocês sobre a diagnóstica. Eu terminei de corrigir semana passada e, na verdade, estava dando um bug no sistema. Vocês lembram que eu falei para vocês, inclusive nas instruções da diagnóstica, estava falando que algumas questões não eram questões, né? Elas eram só as imagens mesmo. Mas sem ser essas que eram só imagens, algumas outras questões que os alunos erravam, eu colocava zero e o sistema não entendia como um zero. Então, teve muita gente me procurando, falando, você não corrigiu algumas questões do meu. E aí, quando eu ia olhar, estava corrigida, né? Eu acho que eles já conseguiram consertar, foi um bug mesmo que teve. Eu lembro que acho que Matheus teve mais uma pessoa que me procurou para falar, né? Queria uma revisão de uma das questões. Eu não olhei ainda, tá, Matheus? Eu estava esperando, se você estiver aí na live, eu estava esperando resolver esse bug para eu poder olhar e não atrapalhar, porque se eu mexesse junto com a equipe da TI, podia dar problema, tá? Então, quem teve alguma questão, né, que está certa e eu corrigi errada, aí pode me procurar, tá, Matheus? Então, beleza. Depois eu olho com você para a gente conferir essa questão aí, tá bom? Bom, então é isso. Galera, a gente terminou então o trabalho com os 2 livros. Eu vou pensar qual vai ser. Eu vou pedir mais um livro para vocês ainda esse ano. Se a gente tivesse em aulas normais, né, a última etapa tinha aquele trabalho do filme, que na verdade cada grupo escolhia um livro que ia trabalhar, né? Então, eu vou esperar mais um pouquinho, ver como é que vai ficar aí, se a gente volta ou não volta para a escola, para poder pensar direitinho como que eu vou cobrar, né? Se eu vou cobrar, como que eu vou cobrar? Que vai ter mais um livro esse ano, vai, né? Mas eu vou pensar ainda direitinho como que eu vou fazer e qual livro que vai ser, porque vai depender de que tipo de trabalho que a gente vai fazer, tá? Eu gosto de variar, né? Tanto que vocês viram que o trabalho de Sherlock foi bem diferente do Frankenstein. Sherlock foi uma coisa mais lúdica, né? Com os jogos e tudo. Eu ainda não corrigi também, tá? Vai demorar um pouquinho. Tenho que corrigir as redações do 9º ano também, porque eu não sei se vocês sabem que eu sou professora de PT do 9º ano. Então, mas assim, no tempo certo eu vou dando retorno para vocês, tá? E, enfim. Aí agora a gente vai voltar com a matéria de gramática. Já tem uma diagnóstica de português agendada, depois eu vou confirmar com vocês, mas é setembro, é início de setembro, tá? Mais ou menos daqui a um mês. Então, a gente vai continuar um pouquinho com a matéria de gramática, e aí depois a gente vai ficar mais focado em texto, tá? Então, gramática, eu vou dar mais uma matéria com vocês. Na verdade, eu me reorganizei, tem uma matéria que a gente teria agora, mas eu tirei essa matéria. Ela é uma matéria que, na verdade, é muito parecida com a adjunta de nominal, que chama complemento nominal, e tem muita gente, muitos gramáticos, que inclusive nem vê diferença entre os dois, acho que não tem nem necessidade de estudar um diferenciando do outro. Então, eu tirei essa matéria para ficar mais leve, e a gente vai ver a última das funções sintáticas que a gente está estudando até agora. Aí a gente vai ver essa função, vai trabalhar bastante as funções que a gente estudou até agora, fazendo tipo meio que uma revisão zona de tudo,
a gente entra na parte dos textos, aí a gente vai sair da narrativa, agora a gente vai para artigo de opinião, que é um tipo de texto bem diferente dos que a gente viu até agora, né? Porque até agora a gente estava vendo textos que são narrativos, que contam uma história, que tem personagem, que tem cenário. Então, a gente viu ficção científica, a gente viu terror, a gente viu conto fantástico, e aí viu conto de enigma. Então, a gente dá uma guinada e muda completamente o tipo de texto que a gente vai trabalhar. Mas antes de entrar nele, a gente vai fechar com essa matéria de gramática das funções sintáticas. E aí, mais para frente, a gente vai trabalhar com a questão da gramática de novo, mas aí são termos mais independentes desses que a gente está estudando agora, tá? O Gabriel é o menino da postagem, né? Eu sei que pergunta toda live, né? Então, a postagem de hoje, ela vai ser uma postagem diferente, que vai ser o seguinte: eu vou explicar essa última matéria para vocês agora, e ela finaliza essa parte de funções sintáticas. O que eu vou pedir para vocês fazerem hoje? Eu gostaria que vocês fizessem para mim como se fosse um esquema de todas as funções sintáticas que a gente viu até agora. No final dessa aula, da live, eu vou listar para vocês quais são e o que eu queria que vocês fizessem. Eu não quero que vocês abram a gramática e fiquem copiando. O sujeito é tarará, tarará, o predicativo é tarará, tarará. Não é isso. Eu gostaria que vocês fizessem, por conta de vocês, com as palavras de vocês, qual é a função dessas funções que a gente estudou até agora. Então, eu não quero uma cópia da gramática, eu quero que você faça um mapinha, um mapa mental com essas questões, com essas funções, eu vou listar elas junto com vocês, e vocês tentem identificar, tipo um mapa mental mesmo, qual é a função dessas palavras, desses termos dentro da frase. Para que eu quero isso? Porque a gente está vendo, a gente já viu vários até agora, né? E aí a gente já viu, olha só, sujeito, predicado, tipos de sujeito, tipos de predicado. Aí a gente viu predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial, predicativo do sujeito, e hoje a gente vai ver predicativo do objeto. É muito nome, né? E mais do que nome, a minha intenção é que vocês saibam para que serve cada coisa, né? Por mais que você não sabe que isso aqui chama predicativo do sujeito, mas se você souber para que ele serve, essa palavra que eu não sei como que ela chama, não sei como que esse termo chama, mas eu sei que ele está caracterizando esse outro termo aqui, que eu também não sei como que ele chama, mas eu sei que a frase fala sobre ele, entenderam? Então, é como se vocês fizessem para mim uma construção de tudo que a gente viu até agora de matéria. Por quê? Porque a gente vai encerrar, a gente vai ficar agora só por conta de fazer uma revisão disso tudo, e mais a transitividade, né? Ainda esqueci de falar dos objetos direto, indireto. Então, é muita coisa. Aí, a diagnóstica, a próxima, vai ser sobre tudo isso junto. Vai ser uma diagnóstica que eu vou misturar as funções sintáticas, mas até chegar à diagnóstica, a gente vai ter um mês ainda, com lives, exercícios e correções e plantões. Então, dá tempo, assim, de tirar todas as dúvidas, né? Inclusive, ainda está tendo a recuperação, né? Esse nome, gente, a recuperação, ela não necessariamente é porque você está abaixo da média, né? A recuperação é no sentido de você recuperar o que ficou perdido de matéria. Mas eu vou fazer isso junto com vocês também nesse processo. Então, assim, a gente vai chegar na semana da diagnóstica bem seguros de que está todo mundo sabendo a matéria, tá? Então, na hora que terminar a live, eu vou orientar vocês de como que vocês vão fazer isso para mim, tá? Isso não é para me entregar, isso é para vocês, porque eu tenho certeza que na hora que vocês forem fazer isso, vocês vão, né? Quem está com mais dificuldade vai descobrir onde que está com dificuldade. Então, é uma maneira de vocês reafirmarem onde que vocês estão precisando estudar mais, tá? A matéria que a gente vai estudar hoje, que é a última, ela se chama predicativo do objeto. A gente estudou até agora predicativo do sujeito. A função deles é a mesma até um pedaço. Eles vão caracterizar alguma coisa. Só que os próprios nomes já estão dizendo. O predicativo do sujeito, ele caracteriza o sujeito. O predicativo do objeto caracteriza o objeto, né?
E, obviamente, que aí volta naquilo que eu falo com vocês. Não dá para a gente ir empurrando se a gente não sabe a matéria. Então, por exemplo, quem não aprendeu o objeto direito vai ter dificuldade na matéria que eu vou ensinar hoje, né? Por quê? Porque empurrou a matéria de objeto. Então, a gente precisa ter esse discernimento de não estou dando conta, não estou sabendo essa matéria, ainda estou inseguro, estou precisando fazer mais exercício, né? E aí, isso ajudar vocês voltar à matéria para poder dar continuidade. Não adianta a gente ficar andando, né? Chegar na frente e voltar de cambalhota para trás. A ideia é, vai devagar, mas vai com segurança, né? Bom, eu vou compartilhar a tela aqui agora com vocês, para vocês verem o assunto que a gente vai trabalhar, então. Eu estou fazendo um PowerPoint gigante, assim, ó, que está com a matéria toda. Eu tenho postado para vocês os PowerPoints, né? Mas eu posso postar também, se vocês preferirem, por partes, tá? Então, só a parte de predicativo do objeto. Antes da gente ir para o predicativo do objeto, eu vou retomar com vocês um pouquinho do que é o predicativo e o que é o predicativo do sujeito, tá? Aí a gente vai para o predicativo do objeto. Compartilhar a tela aí. Dá um sim aí para mim no chat, por favor. Beleza. Então, vamos lá. Olha só, o predicativo, a gente aprendeu que é o termo que dá qualidade ou estado. A gente tinha visto até agora para o sujeito, né? Então, olha só, numa frase como essa daqui, ó. Aquele animal vive faminto. Então, esse vive aqui é o verbo de ligação, né? Esse vive aqui é no sentido de estar. E aí, faminto é o estado que aquele animal está. Então, eu vou até trocar aqui, para não fazer confusão com vocês, com o verbo de ação. Aquele animal está faminto, né? Então, lembrando que vocês precisam saber quais são os verbos de ligação. O ser, estar, ficar, andar, parecer, permanecer, virar e tornar. São esses, né? Você sabendo essa listinha, você vai por eliminação qual que não é um verbo de ligação. Então, quando eu falo aquele animal está faminto, olha só, se eu sumir com o verbo daqui, animal faminto, eu consigo ainda entender, né? Eu ainda tenho sentido nessa frase. Eu entendo que faminto é como aquele animal estava, mesmo o verbo não estando na frase. Por isso que ele é chamado de verbo de ligação. Ele vai ligar essa característica, que é o faminto, ao sujeito da frase, que é aquele animal. O sujeito de uma frase é aquele sobre quem a gente fala, é aquele sobre quem eu afirmo alguma coisa, né? Então, aqui eu estou afirmando que aquele animal está faminto. Faminto, então, é o meu predicativo. E, no caso, ele é do sujeito, porque ele está caracterizando o sujeito dessa frase. A mesma coisa aqui embaixo, olha. A menina permanecia indecisa. Permanecer é o verbo de ligação. Se eu tirar ele aqui da frase, ó, menina indecisa, eu ainda consigo perceber que indecisa é uma qualidade que eu estou dando para a menina, né? Então, ele está aqui para fazer essa ponte entre a característica e o sujeito da frase. Por isso, o predicativo do sujeito. Então, isso foi o que a gente viu, né? De predicativo do sujeito. É uma qualidade ou uma característica que é dada ao sujeito e ela precisa estar separada por um verbo ou por vírgula. A gente viu também, né? Então, poderia ser assim, ó. Se eu falasse assim, ó. Faminto, aquele animal anda pela floresta. Então, nessa frase aqui, ó, faminto, ele também seria um predicativo do sujeito, mesmo ele não estando separado do sujeito pelo verbo de ligação. O que fez aqui a separação dele é a vírgula, né? Então, só para a gente lembrar, olha só, colocar mais um novo slide aqui.
Só para a gente lembrar os conceitos, até para ajudar vocês aí. Se eu falo assim, olha, aquele animal faminto anda pela floresta. Eu falo, faminto, o animal anda pela floresta. A última, o animal anda faminto pela floresta. E mais uma, o animal está faminto. Pronto. Olha só. Isso daqui é uma coisa, assim, que quem conseguir entender essa diferença é porque está conseguindo pegar bem a matéria até agora, tá? Então, olha só. Na primeira frase, esse andar aqui é um verbo de ação, tá? Eu vou marcar o verbo com o amarelinho. Quando eu pergunto quem que anda pela floresta, esse andar aqui é no sentido de caminhar, tá? Quando eu pergunto quem para achar o sujeito, quem que anda pela floresta? Aquele animal faminto. Isso tudo é o sujeito, tá? O núcleo é animal, aquele e faminto são os adjuntos adnominais, que a gente já estudou. O adjunto, ele fica junto com o núcleo. Então, vamos supor que nessa floresta tem um animal faminto e tem um animal que não está faminto. Tem um animal calmo, faminto, o nervoso, o animal estressado e o animal manso, tá? Qual que é desses aí o que está andando pela floresta? O faminto. Então, nesse caso aqui, faminto está junto do núcleo. Então, nesse caso, a palavra faminto é um adjunto adnominal. Adnominal. Tá? Ele está junto do núcleo. Então, faminto aqui é um adjunto adnominal, tá? E morfologicamente, ele é um adjetivo, né? Em todas as 4 frases, morfologicamente, a palavra faminto, vou colocar aqui, faminto, morfologicamente, é um adjetivo, tá? Nas 4 adjetivo. Nas 4 frases, nossa, o que eu escrevi? Morfologicamente. É um adjetivo. Então, não vou escrever nas 4, não. Vou deixar aqui em cima. Na segunda frase, olha só. O verbo é andar. Aí eu pergunto, quem que anda pela floresta? O animal. O sujeito agora é só o animal. Por que faminto agora não faz parte do sujeito? Porque ele não está junto. Tem uma vírgula separando. Faminto aqui nessa frase é um predicativo do sujeito. Ele está dando qualidade à palavra animal, o animal, né? O núcleo aqui animal, o O vai ser adjunto adnominal. Então, aqui em cima, o aquele, o faminto, são adjuntos adnominais. Nessa daqui, o adjunto adnominal é o O. E faminto vai ser predicativo do sujeito, porque ele está dando qualidade para o animal. Nessa daqui, o animal anda faminto pela floresta. Olha, o anda está aqui. Quem que anda faminto? O animal. Então, o animal é o nosso sujeito. E faminto é o estado como ele está. E ele está separado do sujeito pelo verbo. Então, aqui eu também tenho o predicativo do sujeito, porque eu tenho o verbo no meio do caminho separando. E a gente já aprendeu que não precisa ser verbo de ligação, né? O verbo pode ser um verbo de ação, que aí é o predicado verbo nominal. E a última, olha só, fiz uma aqui com verbo de ligação. O está, o faminto também está caracterizando o animal, que é o nosso sujeito, só que aqui ele também está separado por um verbo, no caso aqui, um verbo de ligação. Então, olha só, nas 3 frases onde ele está de azul, ele é predicativo do sujeito, tá? Então, o predicativo do sujeito, ele precisa estar separado do sujeito, seja por vírgula ou seja por verbo.
ele tem essa regrinha, né? Ele vai estar separado do sujeito, ou por vírgula, ou por verbo, tá? Aí, aqui em cima, como ele está junto, ele não está separado, ele é um adjunto adnominal. Então, se você consegue perceber isso daqui, você está, tipo assim, com meio caminho andado, entendendo a matéria, né? Já está bem tranquilo. Até aqui, tem alguém que tem alguma dúvida sobre predicativo do sujeito? Então, lembrando que o predicativo do sujeito é aquele termo da oração que dá uma qualidade ou que dá um estado para o sujeito da frase, tá? E ele precisa estar separado ou por vírgula ou por ponto, ou por verbo, né? Pode ser verbo de ação ou verbo de ligação, tá? Até aí tá ok, gente? Sinal de vida, de fumaça, dá um oi para mim aí no chat. Beleza, ótimo. Então tá. Então agora a gente vai para o predicativo do objeto. Aqui, ó, eu coloquei várias frases com o predicativo do sujeito. Depois eu vou marcar elas e deixar no PowerPoint elas marcadas para vocês, tá? Então, agora vamos para o predicativo do objeto. A mesma ideia, o predicativo vai dar característica, só que, pelo próprio nome diz, ele vai dar característica para o objeto, tá? Então, a gente vai ver, vamos ver se vocês vão conseguir perceber que vai aparecer sempre o predicativo do objeto num tipo de frase específica. Então, olha só, vou analisar com vocês essa primeira frase aqui. O público considera o espetáculo excelente. Então, o verbo que a gente tem aqui, ó, é considerar, tá? Eu vou marcar os verbos sempre de amarelinho, sujeito sempre de cinza. O público é quem faz a ação de considerar. Então, o público vai ser o sujeito da nossa frase. Bom, se eu considero alguma coisa. O público considerou o quê? O espetáculo? Então, é sobre o espetáculo que o público fez uma análise, fez uma consideração. O espetáculo vai ser, então, o objeto direto. E qual foi a consideração que o público fez sobre o espetáculo? Que ele foi excelente. Então, excelente vai ser o predicativo do objeto. Eu vou falar de uma maneira bem simples para vocês entenderem. O predicativo do objeto é como se fosse a opinião que é dada sobre o objeto. É a opinião, é o que o sujeito da frase achou sobre o objeto, tá? Então, olha só no de baixo. Ele a viu sorridente. Ó, o verbo nessa frase é viu, tá? Quem que fez a ação de ver? Ele. Ele viu. Então, ele fez a ação de ver. Quem que ele viu? Ele viu ela. O ela tá aqui de rosinha, que é o a, né? É o pronome oblíquo. Eu não posso falar ele viu ela. Tem que ser ele a viu. Qual era o estado dela quando ele a viu? Sorridente. Então, sorridente é a característica que eu estou dando para o objeto. É como que ele enxergou a menina, por exemplo, tá? Ela estava sorridente. Olha na de baixo. Todos acusaram-no de desmotivado. Olha, o verbo aqui é acusaram. Então, vou marcar o verbo de amarelinho. Quem que acusou? O todos fez a ação de acusar, vou marcar de cinza, nosso sujeito. Eles acusaram ele, o ele aqui está como pronome oblíquo no. E qual foi a acusação que foi feita sobre o no? Desmotivado. Ele estava desmotivado. Então, esse desmotivado aqui vai ser um predicativo. Isso, Otávio, pode ser isso. Na verdade, se esse sorridente,
Essa frase até é ambígua, né? Pode ser que o sorridente seja ele que esteja vendo ela sorridente. Aí seria um predicativo do sujeito, isso mesmo, tá? Pode acontecer de ter uma ambiguidade mesmo. Muitas vezes a gente vai perceber quando não tem pela questão do masculino, feminino, singular e plural. Por exemplo, aqui, ó, o desmotivado, eu sei que é do ele e não do todos, porque senão seria desmotivados, né? Aqui no caso, como não tem, né, tá, o sorridente serve para masculino e feminino, dá essa ambiguidade mesmo. Mas é isso aí, a interpretação está perfeita. Se fosse sobre o ele, seria predicativo do sujeito. A direção elegeu o presidente. Ó, aqui não é elegeu o presidente, esse o aqui não é artigo. Elegeu alguém, né? Elegeu ele. Então, olha só, o elegeu aqui é o verbo. Então, vamos supor que teve eleição lá na empresa para quem que seria o novo presidente, né? Então, quem que fez a eleição? A direção. Então, foram eles que elegeram. A direção aqui é o sujeito. Elegeu ele, e aí ele vai passar a ser, a partir de agora, o presidente da empresa. Então, presidente agora é o estado dele. Então, olha só, o que eu quero que vocês percebam? Eu ainda vou avaliar mais algumas frases com vocês. Mas eu quero que vocês percebam o seguinte. Geralmente, as frases que a gente tem predicativo do objeto, elas trazem uma opinião sobre o objeto. Então, vê se vocês conseguem perceber a diferença. Olha só, se eu falar assim, ó, eu fiz uma prova. Peraí, deixa eu falar assim. A prova difícil está chegando. Outra frase. Eu considerei a prova de matemática difícil. Tá? Então, essas duas frases. Posso, João? Você quer fazer uma pergunta? Ah, tá. O que está de azul clarinho é o predicativo do objeto. O que está de rosa é o objeto, tá? Deixa eu fazer uma legenda aqui para vocês. Ó, predicativo, objeto, todos aqui são diretos, objeto direto e sujeito. Vai ficar assim, ó, predicativo de azul, o objeto direto de rosa e o cinza de sujeito, tá? E o amarelinho, não vamos esquecer, o verbo. Beleza? Na última frase, presidente, é uma opinião? Não entendi. Não, nesse daí, o estado dele a partir de agora. Vamos supor que ele era o gerente da empresa, tá? E aí, a partir de agora, ele foi caracterizado, o estado dele agora é ser presidente, tá? Então, nesse caso aí, não é necessariamente uma opinião, é o estado dele, é o que ele passou a ser a partir de agora. Então, vamos supor, João, que você passasse a ser o meu monitor agora, tá? Suponhamos que a gente estivesse em aula e teria o monitor que seria aluno. Então, eu colocaria assim, Lavínia elegeu João monitor, tá? Então, você deixaria de ser só aluno para se tornar monitor. Então, seria o seu estado naquele momento. Você está monitor de português naquele momento, tá? Conseguiu entender? João? João? Tá, beleza. Ó, então, olha só. Nessas duas frases aqui, ó, eu quero que vocês consigam perceber a diferença. Vamos ver se vocês conseguem perceber se está claro para vocês. Ó, quando eu falo assim, a prova difícil está chegando. Aqui eu tenho uma locução verbal, né? Está chegando. Quem que está chegando? A prova difícil. Então, isso daqui é o sujeito da minha frase. É como se
todos vocês já soubessem de que prova que eu estou falando, tá? Então, vamos supor que eu falo para vocês assim, nossa, gente, esse ano tem uma prova, a primeira prova da terceira etapa é a mais difícil do ano. Aí, quando eu falo isso com vocês assim, gente, a prova difícil está chegando. Então, é como se vocês já soubessem que prova que é essa que eu estou falando. Então, esse difícil aqui, ele é considerado um adjunto adnominal, né? Então, olha só, deixa eu pôr aqui para não fazer confusão. Adjunto adnominal, ok? Então, é como se já fosse um consenso. É como se todo mundo já concordasse que aquela prova X vai ser muito difícil, tá? Então, aqui eu tenho um adjunto adnominal, ele está junto com o núcleo, beleza? Agora, olha só na de baixo. Eu fiz a prova de matemática, então, sei lá, teve prova suplementar. Aí eu fiz a prova de matemática e a prova de português. Eu saí da prova e alguém me perguntou como que eu fui. Aí eu virei e falei assim, olha, eu considerei a prova de matemática difícil. Então, ó, o verbo aqui é considerar, tá? É o que eu achei sobre alguma coisa. Sobre quem que eu estou considerando alguma coisa? Sobre quem que eu estou falando? Estou falando sobre a prova de matemática. Vai ser meu objeto. O núcleo desse objeto é prova, o de matemática é o adjunto adnominal, né? Ele está acompanhando. Deixa eu copiar aqui. Que isso, Jesus? Só quero isso aqui. Copiar. Ó, então, o de matemática é adjunto adnominal de prova. O A também, tá? O eu vai ser o sujeito da frase. E aí, olha só, quando eu saí da prova, eu, Lavínia, fiz uma análise sobre a prova. A minha análise sobre a prova foi que ela foi difícil. Então, pode ser que outra pessoa que tenha facilidade em matemática saiu da prova e achou a prova de matemática fácil. Então, o predicativo do objeto é a opinião que eu emito sobre alguma coisa. Ou, como eu estava explicando para o João aqui, quando eu tenho algo que se tornou, né, que virou, que mudou de posição, que mudou de estado. Então, se eu falo, nesse caso, né, João virou monitor. Então, assim, eu considerei João monitor. Então, inclusive, vou usar essas duas frases para vocês perceberem uma coisa. Olha só. Deixa eu subir aqui. Eu até tenho isso aqui no slide mais lá na frente, mas já chupou aqui de uma vez para vocês entenderem. Vê se vocês conseguem perceber. Olha, João virou monitor. Tá? Eu falo, eu elegi João monitor. Beleza? Então, olha só, nessas duas frases aqui, a ideia é praticamente a mesma. Mas na de cima, João virou monitor. Ó, o monitor aqui é predicativo do sujeito. Por quê? Quem que fez a ação de virar monitor? O João. Então, o João é sujeito dessa frase. Como eu estou dando característica para o João, e nessa frase, João é sujeito, monitor vai ser, nessa frase aqui, predicativo do sujeito. Na de baixo, eu elegi João monitor, o verbo é eleger. Quem fez a ação de eleger? Eu. O sujeito aqui é eu. Mas é o eu que é monitor? Não. Quem é monitor é o João. Então, esse predicativo aqui, ele está se referindo a João. João, nessa frase, é objeto. Entenderam? Então, olha só, é praticamente a mesma coisa. João virou monitor, eu elegi João monitor. Só que a palavra João, ela tem funções diferentes. Na primeira frase, João é o sujeito da frase. Na frase de baixo, João é o objeto. Então, na de cima, eu tenho predicativo do sujeito. Na frase de baixo, eu tenho predicativo do objeto. Ok? A diferença é essa.
Então, olha, se eu fosse explicar, né, aqui em cima, nessa frase aqui, difícil, é como se essa prova já fosse conhecida por todo mundo como difícil. Já é uma característica da prova ser difícil, né? Agora, na frase de baixo, eu que achei a prova difícil, é uma característica que eu dei. Então, vocês vão ver que a maioria das frases que tem verbos que têm predicativo do objeto são frases que emitem opiniões. Então, muitas delas vão ter o verbo achar, considerar, julgar, porque aí tem essa ideia de o predicativo do objeto ser a opinião sobre o objeto. Então, vamos ver aqui, ó, vamos analisar mais algumas. O professor deixou João desconsolado. A gente sempre começa pelo verbo deixou. Quem que fez a ação de deixar o João desconsolado? O professor. Então, aqui é o nosso sujeito, o professor. Ele deixou o quê? O João. Então, o João ficou desconsolado. O João aqui vai ser o nosso objeto. Qual foi o estado que o João ficou depois do que o professor falou com ele? Desconsolado. Então, desconsolado vai ser o predicativo. Então, olha, desconsolado aqui está se referindo ao João. Aí pode vir, como o Otávio me falou, né? Pode ser que, mas será que o desconsolado não é o professor? Nesse caso aqui, ó, se o desconsolado fosse para o professor, a frase ia ficar incompleta. Se fosse assim, o professor desconsolado deixou o João, mas deixou o João como, né? Então, aqui a gente percebe que o desconsolado está se referindo ao João. Até porque tem o verbo deixar, né? É como que ele deixou a outra pessoa, tá? Então, o desconsolado é o estado que o João ficou. E quem fez a ação de deixar ele assim foi o professor. Então, o professor é o sujeito, tá? Acho as suas aulas fantásticas. Olha, o verbo aqui é achar. Então, eu acho o quê? As suas aulas. Isso daqui é o objeto. É o que eu estou achando. O que eu acho sobre o objeto? Que elas são fantásticas. Então, fantásticas é uma qualidade que foi dada por mim para o objeto, as suas aulas. O núcleo aqui é aulas, o as e o suas vai ser adjunto adnominal. Aqui também, ó, o professor é o núcleo e o o vai ser adjunto adnominal. Nomeei José o meu secretário. Ó, a ação aqui é nomear. A mesma coisa que eleger, né? Escolher. Então, eu nomeei o José. Então, ele é quem, né? O objeto é o que foi nomeado. Qual foi a nova nomeação que eu dei para ele? A nomeação que eu dei para ele agora que ele é o meu secretário. Igual que eu falei, nomeei João meu monitor, né? Então, meu secretário é o novo estado do José. O sujeito que é um sujeito oculto seria eu, né? Nós consideramos esta funcionária dispensável. Então, ó, o verbo aqui é considerar. Quem que faz a ação de considerar é o nós, portanto, o nós é o sujeito. Deixa eu pôr o sujeito cinza aqui para não confundir. Nós consideramos sobre quem que a gente fez a consideração. O que foi considerado por nós? A funcionária. Então, o que nós consideramos? A funcionária. E qual foi a consideração que a gente fez sobre ela? Que ela é dispensável, coitada dela, né? Então, isso aqui foi uma qualidade dada para a funcionária. Ontem vi minha vizinha muito preocupada. Olha, eu vi, o ver é o verbo, o ontem é um advérbio, adjunto adverbial de tempo, né? Foi quando que eu vi. Eu vi o quê? A minha vizinha. Então, o que eu vi? A minha vizinha. Qual era o estado que a minha vizinha estava? Muito preocupada. Então, muito preocupada vai ser o predicativo que vai estar dando uma característica para a minha vizinha. Então, gente, olha só, quero que vocês prestem muita atenção quando, olha só, a diferença de eu falar assim, ó, ontem eu
vi um filme de terror. Ó, esse de terror aqui, isso não é predicativo. Por que ele não é predicativo? Porque de terror não é a opinião que eu emiti sobre o filme. O filme ele já sai, ele já é feito sendo desse gênero, tá? Então fiquem atentos a isso. Ó, ontem eu vi um filme de terror. De terror não é predicativo, isso aqui é adjunto de nominal. É qual tipo de filme que eu vi. Não, agora, se eu falar, por exemplo, assim, ó, vamos supor que alguém virou para mim e disse, não, pode ver esse filme, ele é de bobeira, né, tranquilinho e tal. Aí eu falo assim, pessoa, eu assisto o filme e achei o filme super forte. Aí eu falo assim, ó, eu achei o filme de terror. Eu falo assim, nossa, você tá doida falar que esse filme não é de terror. Eu achei que ele é de terror. E nesse caso aqui, Gente, o cachorro da vizinha está fazendo um barulho muito estranho. Nesse caso aqui, eu posso falar que achei é o verbo, o filme, nesse caso, vai ser o meu objeto. Nossa Senhora, eu misturei tudo. E o de terror vai ser o predicativo. Então, aqui, nesse caso, você está emitindo uma opinião sobre o filme, tá? E nesse caso, é como se você tem esse contexto, que alguém falou que o filme era levinho, você achou que ele era de terror, tá? Aqui, ó, o de terror, o gênero do filme. Vocês conseguiram perceber a diferença? Eu vi um filme de terror, eu achei o filme de terror, tá? Conseguiram perceber a diferença? Bom, e aí, gente, vocês estão vendo aqui, de todos que eu fiz até agora, todos esses verbos que eu marquei aqui até agora são objetos diretos, todos. É muito raro ter predicativo do objeto com objeto indireto. Aí eu coloquei aqui, ó. Geralmente, a gente tem com objeto indireto com o verbo chamar. Chamou-lhe de ingrato. Aí esse objeto aqui, vou pôr de azul, chamei-lhe de falsa. Os alunos chamaram-lhe incompetente. Tá? Então, esses aqui, ó, aí o ingrato vai ser predicativo, o falsa vai ser o núcleo do predicativo, o incompetente vai ser o predicativo, tá? Então, vocês vão ver que para ter predicativo com objeto indireto, sempre vai ser com o verbo chamar, ok? Bom, deixa eu ver mais o que eu coloquei aqui para vocês. Aqui, ó, que eu tinha falado da diferença do predicativo do objeto e do predicativo do sujeito. Já expliquei, mas eu vou retomar com vocês. Olha essa frase aqui, ó. Eu considero aquele funcionário irresponsável. Olha, aqui eu tenho o verbo considerar, o eu é o sujeito, né? Eu faço a ação de considerar. Eu considero o quê? Aquele funcionário. Isso aqui é o meu objeto. Qual é a consideração que eu fiz sobre o meu funcionário? Que ele é irresponsável. Então, o irresponsável vai ser predicativo do objeto, porque vai estar se referindo àquele funcionário. Nesta daqui, ó, aquele funcionário é irresponsável. O é o verbo de ligação, aquele funcionário é o sujeito, é sobre ele que eu estou falando na frase, e qual é a característica que eu estou dando para ele? Irresponsável. Então, olha só, aqui ó, é predicativo do sujeito, porque aquele funcionário funciona na frase como sujeito. Aqui, aquele funcionário, ele está funcionando como objeto. Então, esse responsável aqui de cima é predicativo do objeto, porque está se referindo àquele funcionário, tá? Até aí, tá tudo bem? Deu para vocês conseguirem entender, gente? Sinal de vida? Beleza.
Então, olha só, tem mais uma parte da matéria. Essa daqui eu vou deixar para a sexta, porque essa aqui eu sei que vocês vão ficar com mais dúvida, porque, na verdade, ela é uma dica para ajudar vocês, mas a dica é difícil, tá? Então, o que eu queria agora, nesse finalzinho, ver com vocês, então? Eu vou listar aqui para vocês quais são os termos, quais são as funções que a gente trabalhou até o momento. Ó, sujeito, predicado, e aí é importante saber que a gente tem o predicado verbal, o predicado nominal, o predicado verbo nominal. Vou colocar, João, assim que terminar, eu já posto lá. A gente aprendeu os dois adjuntos, a gente aprendeu o adnominal e adverbial. Aí a gente aprendeu, dentro de transitividade, a gente aprendeu objeto direto e indireto. A gente viu verbo de ação e verbo de ligação. E aí a gente viu os predicativos. A gente viu o predicativo do sujeito e do objeto. Isso aqui foi tudo que a gente viu até agora, né? Quais as funções que a gente viu até agora. O que é importante vocês saberem me dizer? Qual é a função desses termos dentro da frase? Para que serve o sujeito? Qual que é a denominação do sujeito? Os três tipos de predicado, como que se forma cada um? Os adjuntos, quais são os adverbiais, as circunstâncias mais importantes que a gente viu, né? Os adjuntos adnominais não tem como eu falar, porque são milhões, né? Mas o que é um adjunto adnominal? É um acompanhante do núcleo, né? Ele pode acompanhar o núcleo do sujeito, o núcleo do predicado, do predicativo, o núcleo do objeto. Transitividade, saber objeto direto e objeto indireto. Verbo de ação e de ligação, saber quais são os verbos de ligação, né? Que tem já no outro slide que eu dei de transitividade. Sabe uma coisa que eu vi muito acontecer na diagnóstica? Tinha essa frase, olha aqui, uma dica para vocês. Não vou lembrar a frase que tinha lá, mas, por exemplo, esta é a chave para a felicidade. Por exemplo, um monte de gente colocou assim, ó, que o é verbo de ligação, e aí foi lá e chamou a chave para felicidade de objeto. Verbo de ligação não tem objeto. Objeto é só para verbo de ação, tá? Então, se você está afirmando que isso aqui é um verbo de ligação, obrigatoriamente, isso daqui tem que ser predicativo. Verbo de ligação não tem objeto. Objeto do verbo de ação, tá? Então, cuidado com isso. E verbo de ligação não se classifica quanto à transitividade, né? Lembrete. E os predicativos, a gente já viu o predicativo do sujeito e predicativo do objeto, tá? Esse slide aqui todinho, ele já tem lá no campus. Eu vou focar... não, é para vocês estudarem, tá? Não precisa de vocês me mandarem, não. E eu vou ficar agora, eu tenho plantão agora 11 horas. Então, quem quiser ajuda, quem quiser me mostrar, quem quiser tirar dúvida comigo, eu vou ficar agora até 11h50 lá no plantão, tá? E já vou postar esse slide aqui para vocês. Vocês preferem que eu poste ele completo com tudo ou só a parte que a gente viu hoje? Tá, então beleza, eu vou postar ele todinho, então, tá? E aí, na aula de sexta, eu vou continuar com a matéria, aí eu vou explicar esses dois últimos que estão faltando, e aí eu vou dar uma lista daquelas que eu faço para vocês fazerem, que aí fica mais fácil vocês absorverem a matéria, tá bom? Então, um beijo, muito obrigada. Eu vou... para vocês, tá bom?
Então, um beijo, gente. Bom dia para vocês.